A poucos quilômetros dali, as tropas soviéticas estão se preparando para atacar. Eles estão prontos para lutar. Há mais de 1 milhão deles. Eles irão avançar violentamente contra as unidades mais fracas do inimigo, a fim de cercar o exército alemão que ocupa Stalingrado. 19 de novembro de 1942. Às 7 da manhã, os soviéticos destroem as linhas inimigas, bombardeando-as com lançadores de foguetes que eles chamam de órgãos de Stalin. O enorme exército de Zhukov lança a ofensiva. Os húngaros não têm munição suficiente e os romenos não possuem armas antitanques. Assim como os italianos, eles perdem um imenso número de homens. Kalash, do Rio Dom, 23 de novembro de 1942. Os dois exércitos soviéticos do norte e do sul se encontram. Os cineastas soviéticos usam suas habilidades para glorificar o momento. Os alemães veem os tanques soviéticos fecharem o cerco ao seu redor. O 6º Exército do General Paulus é encurralado dentro de Stalingrado. Hitler está em Berghof, seu retiro em Berchtesgaden, nos Alpes da Baviera, onde é informado da ofensiva soviética. Sua reação instantânea é esconder a notícia do povo alemão. Ele vai apressadamente ao seu quartel-general na Prússia Oriental, declarando: se o 6º Exército se retirar de Stalingrado, a Wehrmacht nunca terá condições de voltar. Paulus ainda poderia romper o cerco, mas ele teria de obedecer ordens, pois quando Hitler chega ao Covil do Lobo, manda-lhe esta mensagem: aguente firme, um exército irá resgatá-lo. Mas exército algum é capaz de chegar até eles, e os aviões da Luftwaffe não conseguem entregar suprimentos suficientes, apesar das promessas feitas pelo chefe da Força Aérea, Hermann Göring. Stalingrado, Natal de 1942. No Natal, as rações são reduzidas a 50 gramas de pão e 12 gramas de gordura. Mussolini, que acaba de perder um exército em Stalingrado, está procurando uma maneira de fazer a atenção da Alemanha se voltar novamente ao norte da África. Ele escreve a Hitler: na minha opinião, a Rússia nunca poderá ser destruída. Ela é defendida pelo seu próprio tamanho, um território tão vasto que nunca pôde ser conquistado ou tomado. O capítulo russo terminou. Devemos fazer a paz com Stalin. O que Hitler faria? Negociar seria admitir que a campanha na Rússia foi um enorme fracasso, mas acontecimentos futuros nunca darão a escolha a Hitler. Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos, chegou a Casablanca, no Marrocos, para participar de um dos encontros mais importantes da história moderna. Casablanca, Marrocos, 13 de janeiro de 1943. Ele e Churchill querem resolver a difícil questão da força política francesa. Roosevelt quer excluir de Gaulle, que desde 1940 vem proclamando sua legitimidade como líder do movimento da resistência francesa. Roosevelt diz: o general de Gaulle é um soldado, certamente um patriota e devotado a seu país. Mas, por outro lado, ele é também um político e um sectário, e eu acredito que ele tenha todos os atributos de um ditador. Roosevelt prefere convidar um outro grande líder francês, General Giraud, para Casablanca.
Feito prisioneiro em 1940, ele acabara de fugir da Alemanha e chegar ao norte da África. Ele tem uma presença marcante. Churchill continua a apoiar de Gaulle, a quem convida a fim de tentar uma reconciliação entre os dois generais rivais, o que não é uma tarefa fácil. Roosevelt e Churchill concordam que uma futura cooperação entre os dois adversários é necessária a fim de salvar a França. É óbvio que Roosevelt prefere Giraud a de Gaulle. E então, na conferência de imprensa de encerramento, Roosevelt e Churchill fazem uma declaração de máxima importância. Com grande veemência, eles pronunciam as palavras que doravante irão se tornar o credo dos aliados: rendição incondicional da Alemanha, do Japão e da Itália. Não haverá mais negociações. Os aliados continuarão lutando contra os poderes do eixo até o fim. O preço em vida será alto. E muitos acreditam que esta posição radical, cujo propósito é tranquilizar os soviéticos, irá servir apenas para aumentar a devoção dos alemães ao seu Führer. Stalin está satisfeito. Ele temia que Hitler fizesse um acordo de paz em separado com os aliados a fim de unir todas as suas forças contra a União Soviética. Ele lança sua ofensiva para aniquilar a besta ainda à espreita nas ruínas de Stalingrado. 22 de janeiro de 1943. Para além da bandeira vermelha está a loja Univermag, onde o comandante do 6º Exército, General Friedrich Paulus, está entrincheirado. Seus homens se rendem. Friedrich Paulus. 31 de janeiro de 1943. No dia anterior, Hitler o havia promovido a marechal de campo, acreditando que isso poderia forçá-lo a cometer suicídio a fim de salvar sua honra. Paulus, contudo, à beira de um colapso, debilitado pela disenteria e revoltado pelo absurdo das ordens de Hitler, deixa-se ser capturado. O marechal de campo Paulus é um extraordinário troféu para os soviéticos. Ele foi o cérebro da Operação Barbarossa, o plano para invadir a União Soviética. Os líderes soviéticos mal podem acreditar. Paulus irá colaborar com os soviéticos e testemunhar nos julgamentos de Nuremberg contra seus antigos comandantes, tais como Keitel. Quando for solto em 1953, ele irá se estabelecer na Alemanha Oriental. Sua reação é principalmente uma rejeição às ultrajantes políticas de Hitler. Muitos de seus homens sentem a mesma coisa. Hitler pode ir para o inferno. Os prisioneiros alemães ousam murmurar nas poucas palavras de russo que conhecem: queremos ir para casa. Voltaremos a seguir redescobrindo a Segunda Guerra no Nat Geo. Segunda Guerra no Nat Geo. Só podemos imaginar como as pessoas dos países ocupados devem ter se sentido. Depois da derrota alemã em Stalingrado, a esperança é renovada. Os noticiários alemães certamente não mostravam quaisquer dessas imagens. E Hitler diz: não devemos usar a palavra rendição. Precisamos explicar que nossos homens não conseguiram receber suprimentos e que por isso foram vencidos. Temos que usar a palavra sacrifício. Os nazistas querem transformar esse desastre nacional em uma oportunidade para galvanizar o povo alemão. Palácio dos Esportes de Berlim, 18 de fevereiro de 1943. O ministro da Propaganda, Goebbels, assume a tarefa de mobilizar toda a energia e recursos da nação para esse propósito.
Entre o público, parecendo extasiado, está Albert Speer. Ele irá fornecer a Hitler os meios para implementar uma guerra total. Hitler o chama de seu único amigo. Esse arquiteto de 38 anos, construtor dos edifícios megalomaníacos do Führer, foi nomeado ministro de armamentos. Speer dá nova importância à indústria de guerra alemã. Ele é um organizador extraordinário e, acima de tudo, um nazista inflexível. Sob suas ordens, milhões de civis estrangeiros ou judeus serão reunidos e trabalharão até a exaustão ou até a morte. Depois da Rússia e da Polônia, a França ocupada é o país que fornece aos nazistas o maior número de trabalhadores. O regime de Vichy institui o serviço de trabalho obrigatório e recruta 600 mil trabalhadores franceses para a Alemanha. Os que desejam escapar desse serviço vão para as florestas e se unem ao movimento de resistência. A canção desses grupos é a canção do Partizan. Amis, entends-tu le cri noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, à vos armes. Grupos de resistência clandestinos foram criados em todos os países ocupados. Montez de la mine, descendez des colliers, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oui, les tueurs à la balle et au couteau, très vite. Oui, les saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. Si nous battus, nous marchons, nous tuons, nous crèvent. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Polônia. Gueto de Varsóvia, 19 de abril de 1943. Atrás dos muros do gueto de Varsóvia, os alemães enfrentam uma rebelião dos judeus. Antes da guerra, o gueto de Varsóvia era um distrito aberto e vibrante, aqui filmado em cores por um turista americano. Em 1940, os nazistas transformaram essa agradável área de Varsóvia numa prisão superpopulosa. Essa mulher grita de pesar enquanto carrega pelas ruas seu filho morto. O gueto de Varsóvia, em 1941. O gueto, em 1942. O gueto, em 1943. Os nazistas, deliberadamente, deixam a população faminta a fim de matar, debilitar e evitar qualquer tipo de revolta. Revolta do gueto de Varsóvia,